Bom, pessoal, então trazendo aqui para vocês esse tema referente como a gente pode construir novas APIs ali dentro do Lifer, né, sem utilizar código, utilizando o API Builder, né? E a ideia da agenda aqui é repassar rapidinho sobre o que que é o API Builder, né? Para que ele foi ali construído ali na nossa solução. Como que funciona a arquitetura do API Builder, até para vocês terem uma ideia do que está por trás da construção dessas APIs. O que a gente pode criar com o API Builder, tá? Então, quais são essas possibilidades atualmente disponíveis, né? Uma demonstração, onde eu vou passar é, é, por dois casos de uso ali do API Builder, o que vem pela frente, né? Quais são a visão de futuro de produto com relação à evolução do API Builder e o Q&A ali no final ali, para vocês tirarem alguma dúvida. Primeiramente, quando a gente fala sobre o API Builder, ele, de uma forma simplista, ele é uma solução que a Lifer provê, né, através de uma beta feature ainda, que permite vocês criarem novas APIs personalizadas sem utilizar código ou utilizando o mínimo de código possível ali para desenvolver essas novas APIs. É uma solução que ela serve tanto para desenvolvedor quanto para não desenvolvedor. Por quê? Porque a gente tem toda uma UI ali construída para você poder criar essas novas APIs, e aí um não desenvolvedor ali, ele consegue criar essas APIs. Um ponto extremamente importante. O API Builder, atualmente, ele só olha para as APIs dos objects. Então, atualmente, ele só é compatível para você criar APIs baseadas nos objetos, né? Então, por isso que está em fase de testes, etc. A gente não tem estruturas complexas ainda. Como que funciona a arquitetura do API Builder? Como eu comentei, atualmente ele só funciona com objects, né? Então eu só consigo criar novas APIs diferentes com relação aos objetos. Por quê? Porque o API Builder é construído em cima do object. Então, quando a gente fala do API Definition, né, que é quando a gente cria uma nova API ali dentro do Liferay, esse API Definition, ele é um objeto dentro do Liferay, ele é uma entidade. Então, toda vez que você, criador, né, dessa API, entrar lá no API Builder, lá na UI, por trás, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer para cada uma das configurações que você for parametrizar ali na UI, ele vai estar criando essas informações, esses dados, dentro de uma entidade do objeto. E aí essa parte do object já tem toda a inteligência por trás de automaticamente já criar, publicar essa API, né? Tanto no padrão OpenAPI quanto no JAX RS ali, para você poder utilizar essas novas APIs. É um ponto extremamente importante. Você consegue manipular essas APIs, por exemplo, eu criei uma nova API hoje, eu vou conseguir manipular ela, alterar alguma informação no futuro, trazer novos tipos de esquemas, endpoints, etc. Sim. Por quê? Porque exatamente por ela ter o preceito de você utilizar ali o objeto, você consegue via interface já fazer essas alterações e isso automaticamente refletir nessas alterações das APIs. Então, ela é hiper flexível ali nesse sentido. E tudo isso, de novo, sem você precisar de código, sem nenhum tipo de deploy, nem nada do tipo. É uma arquitetura um pouco complexa, e aí aqui a gente tem a complexidade, por quê? Para cada tipo de configuração que a gente tem no API Builder, ele é uma entidade dentro do object, e ele tem toda a parte de relacionamento, ele tem toda a parte de conexões entre essas entidades. E aí, quando a gente fala do API Builder a gente tem, são 6 entidades ali macro, onde a gente tem o API Application, que literalmente é a criação dessa nova API ali, onde você vai parametrizar as informações, o API Esquema, que é onde você vai salvar qual que é o esquema que você vai utilizar no API Application, o API Property, que são as propriedades da API que você vai consumir do objeto e vai utilizar no application, API Endpoint, que são os endpoints que você configurou para a sua API Application, API Filter e Sort, que são os pontos de parametrização que você pode fazer no GET, por exemplo, para poder ter um dinamismo, né? Ter toda a dinâmica ali de manipulação através do front do que você quer fazer naquela page já de uma forma pré-setada ali dentro da plataforma. Então,
para uma das configurações que a gente for executar no API Builder, ele vai ser uma entrada dentro desse object, vai ter todo esse relacionamento por trás. É uma estrutura extremamente complexa, assim, da visão de você utilizar o objeto, além de você criar uma aplicação, você está criando toda essa parte de APIs, e você vai ter apenas um endpoint, né? Então, você não conseguiria acessar, por exemplo, o API esquema através da URL que você está criando. Ele só vai consumir só o API application ali que você criou. A gente tem as APIs, por exemplo, para você consumir o API application. Para verificar, realizar alguma alteração, mas as demais já não, porque ela fica por detrás ali da, da solução com o API Application ali pronto ali como endpoint principal. O que que a gente pode construir com o API Builder, né? Primeiramente são as APIs, né? Mas um ponto importante é que através do API Builder você faz as APIs personalizadas. Então o URL, o esquema, toda a construção da, da, da API em si, ela se torna extremamente integrada e escalável, que ela tem um construtor de REST ali por trás. Ao invés de você utilizar o REST Builder via código, você consegue fazer via front, basicamente o que você faria utilizando o código do REST. Você vai conseguir gerenciar todas essas APIs via interface também, como eu comentei. Quero realizar uma alteração, quero excluir algum tipo de endpoint que eu criei. Então, tudo isso daí você vai conseguir fazer via UI. Elas são APIs portáteis. E o que a gente quer dizer com isso? A gente sabe que alguns clientes possuem diversas instâncias virtuais, ambientes segregados, etc. Então, você consegue criar todas essas APIs em um ambiente e fazer o export para os demais ambientes, reaproveitando todas essas configurações. Não é algo onde você só consegue criar em um único lugar e não conseguir reaproveitar em outros. Então, você consegue criar toda essa lógica também utilizando o API Builder. Outro ponto também, você consegue criar os esquemas vinculados aos objetos, como eu havia comentado. E aí é que entra o grande potencial do API Builder. Por que que você criaria uma API personalizada para um objeto? Então, quando a gente cria um objeto, ele cria a API de forma nativa e todo o retorno das APIs nativas que são criadas para o objeto, ele traz todos os campos ali que estão inclusos, inclusive de sistema, os campos personalizados e outras informações ali no JSON. Com o API Builder, você vai selecionar exatamente quais são os campos daquele objeto que você quer trazer para dentro do seu esquema. E aí, com isso, você consegue selecionar o que que você deseja de retorno dentro da API ou não, permitindo você, por exemplo, excluir campos que são desnecessários, que vão consumir, você vai consumir apenas os campos necessários. Um outro ponto também é que você consegue personalizar até mesmo o nome desses campos. Então, vamos supor que, vou pegar o mesmo exemplo aqui do estudante, né? Então, no meu object chama student name. Eu quero colocar na minha property que vai ser só name, por exemplo. Então você pode editar esses nomes ali que vão ser apresentados via API para facilitar o consumo em outras aplicações, etc. Então isso permite ter essa gama também. E um outro ponto também é que você consegue, por exemplo, adicionar outras estruturas, aí já um pouquinho via código, é, nesses campos. Então, vamos supor que no meu objeto eu tenho o campo estudante, ali a idade e o RC. E eu quero adicionar um novo tipo de campo que não está presente no meu objeto, mas que eu vou consumir de um sistema terceiro através de um post, por exemplo, que ele for realizar. Eu posso criar esse campo via código. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um campo matrícula. Então, você consegue criar toda essa lógica também através do API Builder. Isso permite com que você amplie as possibilidades, não só com os campos existentes no objeto, mas também com novos campos ali que você for criar dentro ali da solução. Outro ponto também é a própria criação dos endpoints. Atualmente, né, como ele está em beta, a gente pode criar um get utilizando collection para vários itens, um get para single element utilizando por ID, por RC ou qualquer outro tipo de campo presente dentro do objeto. Então, você vai vincular esse tipo de endpoint a um esquema na configuração, e aí esse esquema é que vai conter os campos do objeto que você pode utilizar ali para efetuar o get. E o post para criar um single element ali também dentro da URL baseado no esquema ali do objeto que você está apontando. Sempre vai estar relacionado o API Builder com algum objeto, ele nunca vai ser independente, tá?
Um outro ponto também é que para todo o get que a gente for realizar ali dentro da solução, você tem a configuração. Opa, pessoal, tudo bom? Eu acredito que travou. Ok. Eu também tava achando que era eu. Eu Travou também tudo estava aqui. pensando que era eu aqui. Já tinha até trocado o Wi-Fi aqui, Isso, aqui. eu também. O Guilherme, pelo Então, jeito, tá no escuro, ou ele congelou de é, vez. gente, desculpa, mas caiu a força aqui em casa. Perdão, viu? A chuva aqui em São Paulo não é agradável. Nossa, eu tô vendo. Eu vou desligar a câmera aqui, tá, pessoal? Só para não ficar evidenciado. Mas Tem bateria aqui? Tem bateria para segurar até o final da palestra? bateria, não, bateria eu tenho. Combinado. Tá tranquilo. Vou Beleza, vamos. deixar tudo carregado, perdão, viu, pessoal. Essas coisas não estão sob meu controle. A Enel, né? A É, Enel não está sob o seu eu não controle. sei se você se pudesse só me falar onde que eu parei, porque eu fui falando até a hora que eu vi que tinha caído. Na explicação Eu do fui- filtro, Gui. Daqui. do filtro? Beleza. Começou a Tá. falar dos filtros. Beleza. Então, além da gente ter todas as possibilidades ali da criação dos endpoints, no endpoint do GET a gente consegue já de forma antecipada você realizar uma pré-filtragem e uma classificação dos dados ali que forem retornar ali dentro do, do JSON, né? Então, isso é muito importante, porque em vez de você fazer a configuração desse tipo de parametrização direto, quando você for consumir a API, você já pode deixar um tipo de get com esses filtros selecionados, com esse sorting já criado para facilitar esse consumo dessas informações na sua aplicação, em outro tipo de sistema ali de vocês. Um outro ponto importante, ele segue todo o padrão do OpenAPI e você consegue testar as suas APIs via API Explorer, né? Então, isso também é um outro ponto, você vai aproveitar toda aquela interface da plataforma para poder atingir os testes, etc., que você for realizar ali na solução. E aí, até aqui, há uma explicação bem breve e a gente vai para a demonstração. Na demonstração, eu queria fazer um parado aqui para vocês. A gente tem esse portal aqui, onde eu tenho aqui na minha entrada informações com relação ao nome de usuário, a data de criação, o avatar do usuário do Git, e eu tenho um botãozinho aqui para ir para o GitHub desse perfil. O que eu queria fazer com vocês, né, a brincadeira. Se vocês puderem, por favor, acessar esse QR Code aqui, ou deixa eu colocar aqui no chat, deixa eu colocar aqui no chat o meu GitHub, que é esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui o chat. E vocês puderem favoritar e a gente vai ver a mágica acontecer. Então, só consumir esse QR Code, acessar esse link do Git e dar um, um favoritar, né, um estar ali nesse repositório. Por quê? A gente construiu um API Builder que quando o usuário ele favorita lá no GitHub, o GitHub ele faz um webhook para o Liferay nas APIs. Ó, o Evandro já criou aqui, já favoritou, então já apareceu dele. Aí o que que acontece? Esse post ele é feito via webhook, então aqui dentro do GitHub a gente criou toda essa lógica para apontar para nosso API Builder que a gente construiu, e ele vai passar apenas o evento de start. Então, aqui, por exemplo, aqui são a parte de start. Eu só estou pegando essas informações. Por trás, o Git ele vai fazer um post, tá? Na URL do API Builder mesmo que a gente criou. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho até mesmo uma requisição que provavelmente foi agora agora foram várias. Se a gente atualizar aqui, então, peraí que mais gente provavelmente colocou.
Peraí. Ah, legal. Ó, o Henrique fez, o HC Nunes também fez. Massa, legal. Então a gente tem várias requisições aqui que ocorreram, e aqui é o payload que o webhook está fazendo para esse post, tá? Então ele vai passar várias informações: avatar URL, o ID do avatar, o URL, HTML, URL, etc. São todas as informações que o Git vai passar para a gente. Como que a gente vai receber essas informações? Então, como que a gente construiu toda essa lógica aqui por trás? Então, aqui dentro do Liferay, a primeira coisa que a gente faz é habilitar o API Builder via beta flag, né? Então, e entrar aqui na configuração de instância. Espera só um minuto. Tá aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente entra no Instance Settings, aqui na Feature Flag e aqui em Beta. Normalmente é a primeira, quando está em inglês, quando está em português, é só precisar por API que ele já aparece. Então, a gente habilita o API Builder. É, e, como eu comentei, para todo API Builder eu preciso ter um objeto relacionado. Como esse objeto aqui é específico do GitHub, a gente criou um object que chama GitHub Notification, onde... Gente, só para perguntar, vocês estão me escutando bem? Tá cortando? Porque a minha internet não tá me ajudando aqui. Tá Assim, bem, Gui. Gui. Tá bom. Tá de Tranquilo. boa, tá. É só o carregamento da latência aqui, beleza. Legal, bacana, que foi. Então, aqui, por exemplo, a gente criou um GitHub Notification, onde eu apontei alguns campos aqui customizados, né? O tipo do campo, o datetime, o user, o GitHub Avatar e o GitHub User, que são as URLs que a gente vai utilizar ali para a solução. Basicamente, é um objeto bem simples, tá? Não tem um relacionamento, não tem um action, não tem nada do tipo. Ele é só essas informações, mas um ponto extremamente relevante. Eu tenho um RC configurado para ele, que é esse GitHub Notification. Mais à frente eu explico, mas gravem essa informação. Perfeito. A gente criou aqui o nosso objeto, e a partir desse objeto a gente consegue criar o API Builder. Então, aqui a gente tem o nosso API Builder criado. Quando a gente fala do API Builder, aqui ele é um API Application, né? Ele é nada mais do que uma aplicação de API ali para a gente criar. Eu defini, primeiramente, a URL que eu quero ter para essa API em específico, tá? Então, se você pode ver, eu posso editar essa URL, eu posso alterar esse nome, nenhum problema, tá? Por mais que ela já esteja publicada. E a gente tem os endpoints. Antes de eu entrar no endpoint, eu vou falar do esquema. Para todo endpoint, eu preciso apontar um esquema para consumir essas informações. Então, aqui, por exemplo, eu já selecionei que é o GitHub Notification, que é exatamente do objeto que eu construí. E aqui a gente vincula, olha, eu tenho o GitHub Notification, que é o nome desse esquema, e ele está consumindo do object ali do GitHub Notification. E aqui eu vou selecionar as properties que eu quero importar desse objeto. Então, aqui ele traz todos os campos ali do GitHub Notification. Como eu comentei, a gente tem a possibilidade de selecionar essas informações, tá? Então, eu só trouxe o type, datetime, user, o GitHub avatar e o GitHub user. E aqui ele aparece, né? Aí, se você reparar, eu alterei aqui os nomes também dessas informações. Então, aqui a gente tem o HTML user, o avatar URL, o login, o started at e o action, que cada um ele está pegando de um campo do objeto. Então, é o GitHub Notification.type, o GitHub Notification.datetime, o GitHub Notification.user, o avatar e o user do GitHub da URL. Perfeito. Aí vocês podem me perguntar, Guilherme, mas e esse sender, ele está vindo da onde? Como eu tinha comentado, a gente pode incluir novos campos dentro do API Builder ali, sem a utilização do Object. Eu posso fazer via código. Então, aqui, por exemplo, nessa construção dessa API em específica, ao invés de eu construir via interface, a gente fez aqui um JSONzinho para fazer um post para criar essa API. Então, a gente faz um curl na URL ali do API Application para ele poder gerar essa nova API. E aqui a gente cadastra esse novo campo, que é o nosso sender, que é esse carinha aqui. Qual que é a função dele?
é basicamente ele ter o tipo record que o object não tem. Então ele faz o quê? Toda vez que eu dou um star lá, ou eu tiro aquela star, eu desfavorito aquele repositório, ele dá uma entrada dentro do object, mas ele não entra como um ID novo, nem nada do tipo. Ele vai só marcar como uma nova entrada de dado. Então, esse sender ele é mais para a gente poder ter essas informações. Como eu comentei, o porquê de que é importante da gente ter o RC do objeto vinculado junto com a, a, o API Builder e a própria webhook ali do GitHub. Porque toda o campo do meu objeto, eu tenho um RC vinculado nele. Então, eu sempre vou apontar que para toda vez que eu receber alguma informação do login do usuário, do avatar, etc., eu vou sempre armazenar naqueles campos que eu já parametrizei o RC, para ele ficar igual e não ter nenhum conflito de ID, de imagem, nem nada do tipo, tá? Então, a gente faz essa parametrização aqui para poder facilitar. Uma vez que a gente cria aqui o nosso esquema, aí sim a gente pode vir aqui vou dar um continue without saving, a gente pode vir aqui e criar um novo endpoint. Então aqui eu tenho um endpoint com o caminho notifications e ele é do tipo post. Eu defini que ele é do tipo company, né? Então, ou seja, de toda a instância ali do Liferay, mas eu poderia apontar para um site específico. Aí eu consumiria o ID daquele site para poder popular e criar esse post ali dentro. E, além disso, a gente vem aqui na configuração e a gente define qual que vai ser tanto o request quanto o response através dos esquemas que a gente criou. A gente pode ter dentro de um API Builder ali, da API que a gente está criando, mais de um esquema. Então, eu posso ter um request apontando para um esquema no objeto GitHub Notification e um response, por exemplo, apontando para um user, tá? Só exemplificando, você pode ter essa diferenciação entre o request e o response da API. Uma vez que a gente tem isso daqui criado, aí a gente pode criar um dataset, que também é outra feature que é habilitada via API Builder, para o quê? Para a gente poder ter aquela dinâmica que eu fiz ali na home. Então, aquela parte deixa eu acessar aqui, da apresentação dessas informações, eu estou apresentando via dataset. Aqui não é nada, eu não tenho nenhuma aplicação React, né, nem nada desse tipo personalizado aqui para a nossa solução. Basicamente, eu estou utilizando um dataset e ele tem todas essas configurações de apresentação desses dados, né, que são atribuídos via o API Builder. Então, aqui, por exemplo, no nosso dataset, a gente tem qual que é o tipo de application, que é a API que a gente vai consumir, qual que é o esquema, qual que é o endpoint que eu vou consumir essas informações. Eu posso definir filtros, o sorting também dessas informações. Então, aqui, por exemplo, automaticamente a gente tem o sorting para data de criação, então sempre a mais recente vai estar em cima, ele faz isso de forma automática. A gente define uma action. Essa action aqui é para, por exemplo, uma action do tipo botão. Então, exatamente aqui, se eu clicar no botão aqui para ir para o Git do Marco, ele automaticamente vai pegar o URL do user do Marco e já vai mandar passar como parâmetro dessa action desse botão. Então, você consegue construir via dataset todo esse comportamento. Aí você pode definir a paginação, as configurações, etc., de como vai ser a apresentação ali na página, tá? Então, a gente consegue utilizar essas duas features ali. Um outro ponto também extremamente importante, quando a gente fala do API Builder, ele cria também uma collection dessas informações. Então, você pode vir aqui no site, Collection e o Collection Provider, e aqui a gente vai ter o nosso GitHub Notification aqui, e aí você pode utilizar também essas informações ou o próprio dataset para poder pegar as informações acuradas ali do API Builder. Perfeito. Agora eu vou fazer uma outra demonstração, que aqui eu mostrei um post, mas vamos supor que eu quero criar agora um get com um sort. Então eu vou vir aqui, vou utilizar a mesma API que eu estava tratando, só vou adicionar um novo endpoint. Se a gente vier aqui, por exemplo, deixa eu só acessar aqui meu barra API. A gente tem
a gente vai ter duas APIs quase que similares, que uma é referente ao objeto, que é o GitHub Notification, e outra é o Lifer GitHub, que é o referente ao API Builder que a gente construiu. Então, aqui a gente vai vir. Pessoal, aqui já voltou a força. Eu acho que eu vou mudar minha internet, se vocês não se importarem. Anne, tudo bem? Porque para mim tá meio lento aqui para carregar o Lifer. Tá ok. É, rapidinho. Eu acho Sem que eu problema. vou cair. Adoro, eu acho que vou cair e caiu. Beleza. Beleza, pessoal. Enquanto o Gui se reconecta aí, vou aproveitar e dar boas-vindas aí pro pessoal que chegou. Bruno, Harley, Matheus, Pedro, Rafael, bem-vindos, bem-vindos ao Meetup. A gente está colocando no chat o LinkedIn, viu, pessoal, da galera? A gente está trocando LinkedIns no chat. Usem aí, coloquem o LinkedIn de vocês. Anne, voltei? Vocês estão me Voltou. escutando? Então, tô te escutando. Beleza. Valeu. É, eu acabei voltando porque a minha internet não voltou ainda, então eu tô no celular ainda. É, beleza, então aqui, por exemplo, a gente tem a API do nosso Object, tá? E aqui a API do nosso API Builder, tá? O Lifer GitHub. Então aqui a gente acessa e a gente tem esses dois endpoints aqui. Se eu vier aqui nos nossos endpoints, eu tenho aqui o nosso post, que é o barra notifications, e o barra consulta general aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem esses dois. Se eu vier aqui, por exemplo, ele já traz exatamente o que eu preciso preencher para poder realizar o post nesse JSON. E agora eu vou criar uma nova API. Ela vai ser do tipo GET. Eu vou querer uma collection, já que a gente tem bastante entrada ali de usuário dentro da nossa API. Eu vou selecionar o company, porque como o próprio object está presente como company, a gente segue o mesmo conceito. E aqui eu vou colocar um log Brasil 2025 aqui, por exemplo, que vai ser o nosso path para consumir essa API. Vou dar um create aqui, por exemplo. Então, aqui a gente já parametrizou essas informações e agora eu venho aqui na configuração. Minha configuração vai ser o response, vai ser do GitHub Notification, o nosso esquema, e eu vou colocar um sorting aqui, por exemplo, para pegar o login. Não, antes disso, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou publicar isso daqui e a gente vai ver o sorting funcionando com e sem sorting. Então, aqui, por exemplo, publiquei. Vou vir aqui na minha API, só vou recarregar ela. Ela automaticamente já criou toda a, esse get do log que a gente acabou de fazer. Então, aqui, por exemplo, se eu der um execute, ele vai me trazer todas as informações. Então, aqui ele está trazendo, ó, se vocês repararem, ele trouxe aqui o Babi BS, que é o da Bá, o meu, do Evandro, então já está fora de ordem alfabética ali desse login aqui, por exemplo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui um login, dois pontos, e send. Vou publicar de novo. Então, ele vai atualizar essa API com esse novo sorting ali com relação como eu quero consumir essas informações ali na API. Vou dar um enter aqui, só para dar um refresh. Beleza, e vou executar de novo. Venho aqui, executo. Agora vem Babi. Ah, legal. Tinha funcionado antes e agora não funcionou. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei certo. Dois pontos. Where send. Vou dar um refresh aqui de novo. Pessoal, desculpa, mas eu juro que eu tinha feito o teste hoje o dia inteiro disso e tinha funcionado. Login. Opa, deixa eu dar um execute aqui. Beleza. Babi. Ele não tá. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas era para ele estar elencando aqui bonitinho. Tudo bem, mas em teoria aqui a gente pode selecionar aqui como a gente faz esse parâmetro. Basicamente, se a gente vier aqui, eu tenho até um exemplo aqui, que é exatamente esse dois pontos desk, que ele já faz esse sorting dessas informações ali na API.
Então aqui a gente criou uma nova API e a gente tem esse novo endpoint ali para poder consumir essas informações em qualquer outro tipo de sistema, tá? E aí a mesma coisa, eu posso também pegar essas informações e apresentar via dataset. Aí a gente pode construir um novo dataset, apontar para o endpoint do GET, por exemplo, aquele log ali que a gente criou, para poder apresentar essas informações de uma outra forma. Então você tem todas essas possibilidades. E aí, só fechando aqui na demonstração, eu já termino ali no PPT. Aqui nas APIs, a gente pode vir aqui, por exemplo. E aqui tem toda a parte do dataset, tá? Onde você consegue administrar também esse conjunto de dados. E aqui a gente tem o nosso aqui, ó. Esses aqui são o Headless Builder, são todos os endpoints ali para a gente manipular as informações das APIs. Então, como eu comentei, eu criei ali um novo campo no API Builder. Como que a gente fez? A gente apontou para esse API Application e fez um post aqui com esse novo campo para poder criar a API. Então, você pode também criar a API via um post ali, por exemplo, ou alterar mesmo uma nova API através do post. A mesma coisa para, por exemplo, se eu quisesse adicionar um novo endpoint, se eu quisesse realizar um novo tipo de filtro, essas coisas. Então, como toda a construção do API Builder, ele é um objeto, automaticamente ele já vai ter toda a construção aqui das APIs para você manipular também as entidades ali do API Builder. E aí, se a gente vier aqui no Object, só para vocês verem aqui a visão, aqui a gente tem toda a construção do API Builder. Então, aqui está carregando toda essa parte aqui, ó, API Sort, API Filter, o dataset também faz parte, API Endpoint, API Property, API Schema, API Application, são todas as entidades onde você pode entrar, verificar quais são os campos, etc., que fazem parte do API Builder, né, que ajuda nessa construção. E a gente pode ver a complexidade de uma outra forma, que é via o construtor via modelagem de dados, em que a gente consegue ver de uma forma macro e ampla ali todos esses objetos ali em uma harmonia ali com relacionamento, com retorno de campos, etc., de toda essa parte do Object. Então, aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom out. Ó, aqui a gente tem toda a parte do dataset. Gente, está meio pequeno, mas é porque eu queria mostrar toda essa complexidade. E aqui a gente tem todos esses azulzinhos claros aqui são do API Builder. Então, a gente tem o API Application, o API Filter, o API Schema, o API Endpoint e o API Property. Então, aqui a gente tem toda essa complexidade e a gente consegue também manipular essas informações direto aqui pelo Object também, tá? Então, em resumo, na demonstração, era esses exemplos que eu queria trazer, e aí só voltando aqui para a apresentação, aí depois a gente compartilha aqui esse PPT. O que que a gente vai trazer também de melhorias é com relação à parte de segurança, né? Então, vincular ele com toda a parte de OAuth, de ter uma comunicação segura nessas APIs, etc. Melhorar também com relação aos métodos que estão disponíveis, então adicionar o put, o patch, o delete também para essas APIs ali que são construídas e personalizadas e permitir com que você possa utilizar estruturas complexas. E aí, quando a gente fala de complexas, é toda a parte dos conteúdos, de administração de usuários, etc., que são as estruturas mais que não utilizam o Object, né, que são mais antigas ali no Liferay, e trazer elas para também permitir você personalizar as APIs delas também. Por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura de conteúdo e eu quero trazer só alguns elementos, eu não quero trazer todos os campos de uma estrutura. Então, em teoria, na evolução do produto, seria para diminuir essa necessidade de você construir um REST Builder ali, por exemplo, para criar uma nova API para aquele web content que você poderia fazer diretamente ali via API Builder. Então, a gente está evoluindo nesse sentido também. E queria deixar aberto aqui para alguma Q&A. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade ali de abrir o microfone e compartilhar alguma informação. Queria também tirar uma dúvida: alguém já utilizou o API Builder em alguma situação? Vocês já tiveram algum contato, alguma experiência nesse sentido? Pode falar no chat também, eu vejo pelo chat.
Ainda não, por enquanto, tudo que eu preciso eu tenho resolvido lá pelo Object, pelo e até Object Actions também. Mas isso aí para mim vai ser novidade. A grande vantagem, deixa eu só, opa, deixa eu só abrir minha câmera aqui. A grande vantagem do API Builder com relação, como você já utiliza o Object, vai ser muito mais fácil e amigável para você utilizar o API Builder. Então, ao invés de você ter, por exemplo, tem algumas aplicações que, principalmente quando a gente tem algum sistema terceiro consumindo alguma informação ali do Life, ao invés de você consumir diretamente a API do Object, por exemplo, para vai cuspir todos os elementos, aí você vai ter que tratar aquela API, você vai ter que fazer toda a parte de código ali para você poder trazer algumas informações. Com o API Builder, você já vai tirar essa limitação, né? Você já vai conseguir filtrar essas informações, você já vai conseguir selecionar exatamente quais são os campos que vão ser consumidos por alguma aplicação terceira, né? Então você tem mais possibilidades. A mesma coisa num post. Então, por exemplo, o post que eu queria fazer ali no GitHub, eu não queria mandar todas as informações para o meu objeto, eu queria selecionar quais eram as informações. Então, o próprio webhook do GitHub, ele traz um monte de informação. Eu queria fazer um filtro daquelas informações. Então, é exatamente para isso que vem o API Builder, né? Para facilitar essa jornada e trazer exatamente o que você quer e de uma forma mais simples. Eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar, Parabéns Ivan. aí pela apresentação, viu, Guilherme? Ficou muito bom mesmo. Imagina. A minha dúvida é mais com respeito à questão de validação, porque a gente sabe que no Object tem as validações, né? E aí, a validação, no caso, ela ficaria por parte do Object ao invés do API Builder. Isso, isso. Tudo, o API Builder vai respeitar sempre as regras do Object, tá? Ele não vai sobrepor essas informações. Então, se você tem, por exemplo, uma action ali criada dentro do seu Object, se você tem uma validação, se você tem aquela parte do gerenciamento de estados ali no Object criado, o API Builder ele não vai influenciar nessas informações, ele vai respeitar o que está ali. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de um workflow associado ali à informação, o API Builder vai respeitar também esse workflow, ele não vai gerar esse bypass, tá, Ivano? Então, e ele também não vai substituir. Então, aquela action do dataset que funciona em conjunto com o API Builder são ações de página, não são ações para você, por exemplo, disparar através de um trigger, nem nada do tipo, tá? Então tem essa diferenciação e esse respeito entre ambas as funcionalidades, né? O API Builder não vai se sobrepor ao Object em hipótese nenhuma. Beleza. A outra questão que eu queria saber é com respeito a APIs externas. Eu, por exemplo, Uhum, eu trabalho mais na parte do front e uhum. atualmente a gente, quando precisa, por exemplo, fazer um cadastro, utilizar uma API, às vezes do externo, que não seja da Lifer, a gente tem que criar um fragmento de formulário, depois criar um pedaço de fragmento lá daquele formulário para poder fazer um fetch lá com essas informações e depois cadastrar elas no Object. No API Builder, ele tem como você fazer esse get de APIs externas ou vai continuar do mesmo jeito como a gente faz? É, assim, daria para fazer, mas de novo, seria via código, porque, por exemplo, seria mais ou menos a mesma situação do GitHub. Então, o GitHub ele está fazendo um post para mim, só que eu estou fazendo um tratamento antes via aquele RC daqueles campos, que é exatamente o que eu quero apresentar ali quero popular no meu objeto. Eu não quero trazer todas as informações, eu não quero tratar elas também via código, não quero fazer um fetch daquelas informações. Do GitHub, eu tenho que fazer o webhook, ele vai ter todas aquelas informações ali, que são gigantes ali, todos aqueles dados, e aí você vai ter que parametrizar exatamente o RC daquela entidade do GitHub. Eu estou dando o exemplo do GitHub, que foi o que a gente utilizou, com o RC ali do object que você quer, e o API Builder ele vai fazer a ponte entre esses dois. Daria para você pegar essas informações, tá? Agora, só não sei se dá para fazer um fetch ali, porque o fetch ainda não está disponível. Agora você me deixou na dúvida. Eu posso verificar e depois eu te respondo.
mas eu Ah, acho que aí o Fetch daí. no caso isso não dá para fazer via o portal mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa Via só ir UI lá ali, e... por exemplo, não. Não, porque como você quer consumir de um sistema externo, o API Builder ele é para você criar esses endpoints personalizados, só que ele não é para você apontar para endpoints externos. Então eu não consigo ali chamar um endpoint externo e criar como posso dizer, um fornecedor de dados, vou chamar assim, para um objeto ali interno do Liferay. Ele cria de forma interna do próprio objeto, mas ele não vai pegar de uma URL externa as informações e popular num objeto. Aí você tem que fazer via código. Aí seria o mesmo caminho do fragmento, tá? Você teria que fazer todo o tratamento dessas informações antes. E aí, no caso, só para terminar, eu estou enchendo o saco demais aqui, mas Não, pode falar. a minha dúvida seria a seguinte: no caso, quando a gente precisa fazer algum dados sensíveis, né, tratar de dados sensíveis, a gente tem que fazer atualmente, né, no cliente que a gente está utilizando, é por módulo SGI, porque não está atualizado. Mas nas versões mais novas aí é o Client Extension. Aí a minha dúvida Uhum. seria, se a gente utilizar, por exemplo, esse API Builder, né, ou no caso a gente não teria como fazer essas validações. Teria que ser feito então no Client Extension. Aí meio que não É, faz muito é. sentido usar o API Builder nesse caso. Nesse caso da máscara dessas informações, não. Porque o API Builder, de novo, ele não vai tratar essas informações. Essas informações são tratadas no object. Tá, o API Ah, Builder ele só vai ser a ponte para você personalizar uma API. Ele não vai fazer tratamento dessas informações nem nada do tipo. Ele vai permitir você selecionar quais são os campos. Mas quem vai fazer validação, quem vai fazer toda a parte da máscara de dados, essas coisas, vai ser o objeto, onde você vai criar uma implementação, onde você vai colocar um script Groovy ali para rodar, onde você vai criar a validação, seja via expressão de construtor de expressão, Groove, etc. Então, é o objeto, não vai ser o API Builder. O API Builder nada mais é do que ele faz uma ponte entre as informações que eu tenho no objeto com um novo endpoint que eu estou criando ali de uma maneira mais simplista. Ele não vem para criar novos tipos de ações, actions, etc. ali dentro do object, ou validações ali dos dados ali do object, tá? perfeito, obrigado. Imagina. Só complementando, acho que, não sei se, mas uma das necessidades que, por que que surgiu o API Builder é justamente na ideia de que já existiam, então, as APIs criadas automaticamente do Object, que já tem todas essas tratativas, só que aí ela, como o Gui comentou, ela vai com todos os campos. Então, aí quando a gente quer modificar, né, a chamada, aplicar essas regras de filtro, de ordenação, tudo isso, aí a gente constrói um API Builder relacionado a esse object. Acho que essa foi uma das ideias ali, do porquê que surgiu isso. Isso. Eu até entendo, mas assim, lá quando você faz lá, utiliza o Object, a API do Object, você tem aqueles campos de filtro que você pode selecionar lá qual que é o parâmetro que a API vai retornar. Pelo menos eu uso assim. Você coloca lá quais são Isso, os mas, parâmetros que mas, você retorna. mas lá você tem que fazer via código. Aqui a gente está no exemplo onde, por exemplo, o filtro que você for utilizar, você vai querer trazer um campo. Aqui eu estou dando um exemplo onde a minha aplicação ela vai consumir mais do que um campo. Então eu teria que criar uma estrutura complexa, complexa nem tanto, mas eu teria que criar um código desse filtro para minha aplicação consumir exatamente aqueles campos específicos. Aí você tem que trazer isso daí via código. Aqui o API Builder é o quê? Eu já vou deixar isso daí pré-selecionado dentro desse novo endpoint que eu estou criando. Ele vem como um facilitador. Ao invés de você criar esse filtro via código, etc., você consegue criar via esse novo endpoint. E outro ponto, ele vem no intuito de, é, não vou falar substituir, mas de melhorar o REST Builder, por exemplo. Ao invés de toda hora você ter que desenvolver uma aplicação utilizando o REST Builder, você conseguiria utilizar o API Builder, por exemplo, para as APIs do objeto, tá? Ele vem nesse intuito também. Beleza. É, boa noite. Bom, parabéns aí, Guilherme, pela apresentação Tá, Henrique? ficou Valeu. muito bom. Eu tenho só uma dúvida que meio que complementa aí que vocês já passaram, não sei se explicou, eu perdi ali.
mas a gente consegue ainda trazer os relacionamentos, por exemplo, estou fazendo esse API Builder para um objeto e eu consigo fazer com que traga os filhos ali, os registros que estão relacionados àquele objeto. Consigo ainda, né? Sim, Henrique, você consegue, porque esse campo de relacionamento ele vai estar presente no objeto que você está criando. Aí ele vai ser uma property e você vai conseguir herdar aquela property para dentro do seu esquema. Aí você vai conseguir consumir E agora, esses dados desse filho. Então você vai conseguir também fazer esse ponto. Um outro ponto também que aí é uma evolução do produto, que é, por exemplo, você ter na construção do seu esquema, ao invés de apontar para apenas um objeto, você poder apontar para mais de um objeto. Então, vamos supor, eu vou pegar esse mesmo exemplo. Ao invés de eu consumir via relacionamento essas informações, eu vou ter lá meu objeto aluno e nota. Vou ter esses dois objetos, perdão. E eu quero consumir informações com relação ao aluno e com relação à nota dele. Então, você vai conseguir pegar os campos dessas duas entidades e criar um único esquema, tá? Com essas duas properties. Mas isso está em roadmap ainda, e não está disponível. Hoje a gente só consegue criar um esquema para um object. Então, não daria para utilizar um mix de objetos. Mas via relacionamento você consegue herdar sim. oh, valeu. Ô, Guilherme, tudo bem? Como que eu faço para ver esses aplicativos no meu Life aqui? A partir de qual versão vai estar disponível? Já está disponível? Está escondido? Essa do API Builder, Marco, a gente. Normalmente, para você ver, por exemplo, o que está em beta, etc. Qual versão que vocês estão usando aí, Marco, mesmo? É a Q1 2025, né? É, em um dos ambientes que a gente Um está dos ambientes. migrando e está experimentando, né? Tá querendo Beleza. deixar mais atual, mas a gente tá Tá. homologando em outra, É a mesma querendo versão que eu estou evoluir. usando aqui, tá? Que é a Q1 2025, que é a Tá, LTS, a mais recente. Então, para você ver, por exemplo, é, é, essa parte do API Builder, do dataset, etc., aqui você tem que vir aqui nas configurações de instância, e aí vai ter o Feature Flag, que é a opção, então ele vai estar bem aqui, Feature Flag, está no menu de plataforma. E aí você vai ter que. Aqui você tem o que está, vamos dizer assim, desabilitado ali por padrão na release, ali na versão que você está utilizando. Então, por exemplo, o dataset ele está aqui, aí eu já habilitei ele, por exemplo, para poder apresentar. E a gente tem o que está em beta. Aí o em beta a gente tem API Builder, Collection com blueprints, etc. Então você pode vir aqui e habilitar essas informações. Um outro jeito de você poder habilitar essas novas aplicações ali do Liferay é você fazer via o portal.properties. Então, deixa eu pegar aqui meu Git aqui. Peraí, rapidinho que eu já mostro aqui. É esse Git aqui. Deixa eu só pegar meu ambiente aqui, que eu esqueci qual que é o nome dele. Demo API Builder, né? Qual que é o nome do meu ambiente? Demo Esse API Builder, aqui. a primeira aqui, Não, primeira não é esse página. aqui, não. É o ambiente da Cloud. Eu não tô achando ele. Cadê ele? Ali, Brasil, tava um pouquinho lá Ali, para cima. tá pra cima. Não tá aqui, não. Ué, chega, eu não virei a Brasil, cópia, ali, ó, não? LCT, Brasil, SE Demo lá embaixo, um pouco mais para baixo, mais aí. Não, mas não é esse ambiente, não. É esse É esse daqui, ó. LCT BR API Builder. Deixa eu abrir aqui, eu tenho o código aqui. Peraí, rapidinho. É isso daqui. Aqui, ó, você consegue também fazer via o Portal Properties, que é. Cadê? Config. Calma. Agora eu não lembro se eu mexi nesse daqui ou se eu mexi no meu localhost, porque esse daqui já estava habilitado. Deixa eu ver.
Esse aqui eu não habilitei via portal, eu habilitei via interface. Deixa eu ver se isso aqui. Ah, não, aqui, ó. Então aqui eu habilitei também, só por segurança, além da interface, eu habilitei no portal.properties. Então você pode colocar esse parâmetro aqui do feature flag, definir qual que é a feature que você quer habilitar e definir como true. Ah, Guilherme, como é que eu vejo essas informações do que qual que é a LPS ou LPD dessas features? Aí a gente tem no portal do customer, né, Bah, que é o release notes, né? Deixa eu ver aqui se é isso daqui. A gente tem o release notes que ele traz essas informações. Deixa eu ver, resources. Release Notes, esse daqui. Então, aqui no Release Notes, você pode selecionar a versão do Liferay ali que você quer verificar essas informações e aqui ele vai trazendo qual que é a feature, né? E a gente tem também aqui no All Features todas essas referências com relação a qual LPS qual a informação que você quer liberar ou não ali dentro do ambiente. Então, você pode ir selecionando, aí ele traz aqui, ó, tá vendo? É esse daqui, aí você pode fazer esse processo. Ficou claro, Marco? Ficou bacana. Show de bola.